Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa grande e importantíssima vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, vencendo assim por 2-0. O Flamengo vai mantendo essa escrita de muita competitividade e bons resultados na casa do Palmeiras. Nesse confronto direto, o Flamengo tem grandes resultados nos últimos anos, quando a gente fala sobre Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, jogando no famoso, sintético do Palmeiras. Vamos falar taticamente sobre essa partida. Afinal de contas, não foi um jogo onde tecnicamente teve muitos espaços, o Palmeiras jogou e deixou jogar, o Flamengo jogou e deixou jogar, jogo com muitos gols, com muitas oportunidades, não teve nada disso não. Mas taticamente é um jogo ali um tanto que amarrado, mas com algumas estratégias muito definidas. E o Flamengo se comporta nessa partida de uma maneira diferente. E não digo diferente no quesito de onde alguém vai estar posicionado, mudando, embaralhando os números do futebol. Não, a estratégia, o conceito. E para esse conceito, essa estratégia do Flamengo funcionar, principalmente, o Flamengo não poderia sofrer gol no início da partida. Então eu digo para vocês, o fator individual, o fator de decisão do atleta conseguir decidir dentro de campo, ele é fundamental ofensivamente e, óbvio, defensivamente. E o goleiro Rossi, quando ele faz a defesa na finalização do Piquerez, do pênalti, ele ali interfere positivamente, diretamente no plano de estratégia do Flamengo, pois se o Flamengo sofre aquele gol, certamente o Flamengo iria mudar e a sua preparação iria, acabar indo por água abaixo inicial. Deu muito certo o que o Felipe Luiz planejou para o Flamengo até no primeiro tempo. Mas aí a gente vai ter que entender essa intenção. Chega aqui com a gente, deixa o seu like que é muito importante, deixa a sua curtida. Peço pro amigo que está passando aqui pelo nosso canal e ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, você está convidado a passar aqui diariamente. Notícia, análise, informação e opinião você vai ter aqui todos os dias, tá? Então deixa o convite para você. O que acontece, galera? Vamos entender o seguinte. Um time de futebol é uma malha elástica, perfeito? Se o Flamengo marca no 4-4-2, Se os dois jogadores da frente tiverem um comportamento de subir, o meio de campo vai subir, a defesa vai subir. Se a linha defensiva, a última, descer, o meio de campo vai descer, então esses dois jogadores que trabalham mais à frente, nesse 4-4-2, também precisarão descer. Então é uma malha elástica que tem uma influência coletiva. O que acontece, qual é a estratégia do Flamengo? O Flamengo ele entra para esse jogo diferente do que ele entra nos outros jogos, que é mais ou menos uma estratégia meio que Mike Tyson. A galera que acompanhava boxe vai entender. Qual era a estratégia do Mike Tyson? Quando começava a luta, você já tenta derrubar o oponente logo no início da luta. Era até por uma característica do Mike Tyson, de muita explosão, muita força, decidir logo no início. Então as lutas com o Mike Tyson decidia no início, acabava, quando se estendia, ele tinha mais dificuldade. O Flamengo é idêntico ao Mike Tyson. O Flamengo, no jogo de futebol de 90 minutos, ele precisa definir nos primeiros minutos. E ele tem ido bem, vamos usar, está, em aspas, lutando bem, quando ele consegue já marcar o seu gol no início da partida. Conforme vai se estendendo, vai cansando, vai tendo que mudar a estratégia, e seus pontos, é exatamente o que acontece com o Mike Tyson. Só que nessa foi diferente. O Flamengo, muito pelo contrário. O Flamengo não foi para dentro do Palmeiras no início do jogo. A estratégia era diferente, pois o Palmeiras queria para dentro do Flamengo. É um jogo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, cheio de duelos individuais. Tanto pela ótica do Palmeiras para o Flamengo, tanto do Flamengo para o Palmeiras. Exemplo, Cebolinha no Giai. Giai no Cebolinha. Evangelista no Gerson ou Everton Araújo. Everton Araújo ou Gerson no Evangelista. Piquerez em cima do Bruno Henrique. Bruno Henrique em cima do Piquerez. Um grande duelo. Que foi muito bom pro Flamengo. Alexandro no Estevão. Estevão no Alexandro. Então, era um duelo cheio de encaixes. A grande diferença entre eles é que o Flamengo ele faz um encaixe mais por zona, mas no setor, e o Palmeiras faz perseguições. Lá na frente, ainda nesse vídeo,
quando a gente vai passar pelo gol do Flamengo, você vai ver onde é que estava o Gustavo Gomes. Porque as perseguições do Palmeiras, elas eram mais longas, elas eram maiores. Então, com isso, os jogadores do Palmeiras saíam mais do sua área. Não que o Flamengo não saísse, não que o do Flamengo não saísse. Como, por exemplo, nessa imagem que eu trago para vocês, o Léo Pereira ele precisou diminuir, então ele não está lá na última linha, né? Essa aqui eu trago um exemplo para vocês. Essa imagem aqui eu acho ela muito ilustrativa, tá? Pois o Everton Cebolinha, que compõe a linha com 4, nesse momento ele está lá no GI, porque é o duelo individual. O Léo Pereira, que faz a última linha, ele tá na linha média, porque ele tentou lá na frente, né, diminuir esse passe. Agora, em vermelho, é essa linha média do Flamengo. E essa linha média, ela é extremamente importante. É o seguinte, galera, a intenção do Flamengo, ela é nítida, né? Era marcar num bloco médio para baixo no primeiro tempo. E tem até, na minha opinião, uma ideia de pensando lá na frente. Por isso que não ter sofrido o gol fortaleceu essa ideia. Diferente do que acontece habitualmente neste jogo contra o Palmeiras, a critério de banco, e o Flamengo, por coincidência, passa por um momento ali que o banco está bem curtinho, o Palmeiras tem banco de reservas, né? Pô, eventualmente, se precisar de um Maurício, pô, Maurício tem qualidade, até que entrou, né? Tem o Paulinho, que também tem qualidade, tem jogadores de qualidade. O que acontece na grande maioria dos jogos é que o Flamengo, normalmente, ele tem muita qualidade no banco de reservas, quando está completo, e o adversário não tem. Aí, quando começa com aquelas mexidas, com as mexidas vai ficando nítido. O adversário vai caindo cada vez mais o nível, e o Flamengo, por mais que talvez o banco não tenha o mesmo nível, mas vai mantendo ali, né, dentro de um bom nível. Esse jogo, não. E o Flamengo, o Felipe, certamente, na hora de um planejamento, cara, se esses caras cansarem aqui, eu vou começar a mexer, de lá vai ter qualidade, inverter os papéis. Né? Então era importante o Flamengo também não entregar tudo, né, no início, porque senão poderia faltar lá na frente. E aí então eles marcaram na linha média. Se os caras da frente subirem, vai ficar um buraco muito grande, então vai ter uma desvantagem no meio de campo. Com isso exige com que os caras do meio campo também subam, como eu falei com vocês, e aí vai criar um enorme vácuo nas costas dele e a última linha vai ficar extremamente desprotegida. E zagueiro desprotegido, vocês sabem que é muito complicado. E eles precisariam subir também. Então, se um sobe, o outro sobe, todo mundo ia estar no campo de ataque. E a ideia não era essa. A ideia do Flamengo era proteger a última linha e concentrar os jogadores. Então, essa linha média, eles tinham esse dever de ficarem ali seguros, diminuindo as possibilidades de passes de profundidade, né, do Palmeiras. Tanto que Arrascaeta e Bruno Henrique, eles subiam ali na marcação normal, mas eles não iam lá no pé dos caras. Eles já, né? Era um pouco como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, vamos fixar nesses duelos individuais, pois eles são fundamentais para esse jogo. Se por um lado o Flamengo também faz isso, pelo outro, o Palmeiras também faz isso. É uma marcação também de encaixe, com perseguições maiores, o que gerava dificuldade, evidentemente, ao Flamengo para tentar ali sair, para tentar progredir, para tentar, né, criar jogadas, tanto que no primeiro tempo praticamente o Flamengo não tem absolutamente nada. E tá, a imagem é bem clara, né, cara? Ela não nega qual é a estratégia. Onde tem um jogador do Flamengo, tem também ali, ó, um jogador do Palmeiras. E olha só, quando o Flamengo passa ali do meio de campo, o Flamengo teve pouquíssima gente na frente pela sua estratégia, o Arrascaeta, né, está entre 3 jogadores, aí tem que passar de qualquer maneira ali o Everton Araújo, um sumido bem tímido da partida do Everton Cebolinha, que estava ali no confronto Giai e Everton Cebolinha, o Giai venceu, tá, ali individualmente. E o Arrascaeta não tem, o Flamengo não tinha ali profundidade e por isso até tinha muita dificuldade. Vamos lá para o segundo tempo, pois também praticamente no início do segundo tempo, tem ali uma lesão do Gerson. Cara, o elenco tá curto quando a gente fala sobre possibilidades de troca. E aí o que o Felipe faz? A gente vai manter essa estratégia. De que forma vamos manter essa estratégia? O Danilo vai para sua posição, né, ao longo da carreira, por mais que hoje ele seja zagueiro, vai para a lateral direita. E puxa o Varela pro meio de campo. Então o Flamengo tem um meio de campo aí, como são as coisas, cara. E por isso que a vitória ela é muito grande. A vitória é muito grande. O Flamengo ganha o Palmeiras com meio de campo com Everton Araújo e Varela. Um time que tem Pulgar, De La Cruz, como dupla titular, né? Agora, eventualmente, está tendo ali o Gerson. Pode ter ali
Alan. Circunstancialmente, foi com Everton, Araújo e Varela. E o Varela, no meio de campo, fez uma partida extremamente segura, com personalidade e dando ali uma movimentação importante. Seguia com a mesma estratégia, né? Daqueles encaixes, da marcação e tal. O plano de jogo ele era o mesmo. E tem uma substituição do Cebolinha, sai o Cebolinha entra o Michael já no intervalo, né? O Michael entra e o Michael em 5 minutos conseguiu fazer uma jogada. Aí quando o Michael conseguiu fazer essa jogada, ele já tinha feito mais que o Cebolinha. O Cebolinha não produziu nada. Nos primeiros 45 minutos, no confronto ele perdeu feio ali pro confronto com o Giai. E o Flamengo seguia com a última linha bem protegida e mais do que isso, com a última linha vencendo os duelos. A partida que o senhor Alexandro faz contra o Estevão, nesse duelo individual, o Estevão, que tem muita qualidade, não consegue produzir absolutamente nada. Ele fica um jogador improdutivo durante os 90 minutos, com um Alexandre fazendo um 10/10, vencendo tudo. Um jogo do Alexandre de uma imposição física, técnica e tática. O Alexandre tirou o jogo do Palmeiras, que é um jogo muito perigoso e muito influente, como todo mundo sabe. O gol que o Flamengo faz é um gol muito interessante. Porque, por mais que a gente vai falar do pênalti, né, da jogada do gol, né, melhor dizendo, começa lá atrás. O Flamengo naquela... Isso é muito bom, né? Isso a gente já imaginava. O adversário jogando em casa, ele se sente tem que ir lá. O Palmeiras, ele hesita um pouco, mas ele vai buscar essa bola nos pés da defesa do Flamengo. E aí começa a troca de passe. O Danilo dá um belíssimo passe em progressão pro Léo Ortiz, que havia... É o toque-passe. Quando o Léo Ortiz recebe essa bola, ele toca no Luiz Araújo. O Gustavo Gomes, lembram que eu falei, né, no início do vídeo? O Gustavo Gomes faz uma perseguição muito alta. Muito alta. Ele vai lá no Luiz Araújo, praticamente quase ali no centro do campo. Quebra a linha defensiva do Palmeiras. E aí o Luiz Araújo consegue fazer o giro e novamente encarar o jogo. Nessa que ele faz o giro, o Gustavo Gomes fica lá no meio do caminho. E o Arrascaeta fica completamente livre pelo lado direito. Então deu muito certo no atrair, arrastar. Deu muito certo. E aí o Arrascaeta entra na área e sofre o pênalti. No pênalti, o goleiro Everton não conseguiu repetir a façanha do goleiro Rossi. E ficou no meio do caminho ali na foto. E o Arrascaeta abriu ali o placar para o Flamengo. Começam as tais trocas que já se imaginavam, né? Entra Maurício, entra Paulinho, jogadores que têm a sua qualidade. E o Flamengo manteve a sua densidade defensiva, mantinha ali o seu equilíbrio defensivo. E aí o Felipe também vai promover algumas trocas, né? Tira o Arrascaeta, tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro e coloca o garoto Wallace Ian. E o Wallace Ian, ele participa diretamente muito bem do segundo gol do Flamengo. O gol do Ayrton Lucas, que eu também havia esquecido de mencionar a vocês, que entra fazendo ali um lado, gente, é Varela, Everton, pelo lado esquerdo é Ayrton Lucas, né? O Flamengo vai parando ali um time completamente remendado, costurado, muito importante a vitória. E aí o Wallace Ian, por mais que ele receba a bola, faça a retenção, toque de primeira, gira, depois ele recebe, o passe óbvio é o do Michael. 90% dos jogadores tocariam essa bola para o Michael. Agora vocês veem, até pela movimentação do adversário do Palmeiras. Se ele toca essa bola para o Michael, independentemente se o Michael tá mal ou muito mal, o jogador do Palmeiras ia conseguir fechar ali o Michael. Até pela sua movimentação, você vê pela sua corporal mesmo. Ele tá ali preparado para esse passe, para fora. Quando ele passa para dentro, ele quebra completamente o posicionamento do defensor do Palmeiras. E aí o Ayrton Lucas sai com categoria e marca o gol do Flamengo, dando números finais, Flamengo 2-0. Um Flamengo mais estratégico, um Flamengo mais consciente e mais disciplinado. Brilhantismo técnico não teve, nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Palmeiras. Mas num jogo como esse, já imaginávamos que seria um jogo mais truncado e que seria decidido no detalhe. Detalhes esses que foram vermelho e preto. Agora, o principal detalhe, o que influencia tudo nesse jogo é o início. E o início é da defesa do goleiro Rossi no pênalti do Flamengo.
Se o Flamengo, no pênalti do Palmeiras, perdão, se o Flamengo sofre esse pênalti, sofre esse gol no início da partida, tudo isso que a gente contou poderia talvez não acontecer. O Flamengo ia precisar subir mais, o Flamengo ia precisar se desgastar mais, o Flamengo ia precisar se expor mais, o Palmeiras ia ter mais trocas, o Palmeiras ia ter banco de reservas, o Palmeiras ia ter a vantagem do placar e talvez tudo isso não iria acontecer. Por isso foi extremamente importante um jogador como o Rossi, goleiro, ser decisivo e ter agarrado esse pênalti que nada nem nada acabou sustentando a estratégia do Felipe Luiz nesse primeiro tempo, que era um Flamengo mais conservador, para que no segundo tempo tentasse buscar e sair um pouco mais para o jogo, tendo também a necessidade do Palmeiras de correr atrás. Talvez, se o Palmeiras vencendo, ele nem iria buscar a bola nos pés do zagueiro do Flamengo, nem o gol, a jogada do gol o Flamengo ia conseguir fazer. Então, foi fundamental a defesa desse pênalti. Próximo jogo, rapaziada, é contra o Táchira, Maracanã, Libertadores. É o jogo para carimbar o passaporte do Flamengo para a próxima fase da Libertadores. E depois, Maracanã novamente, Fortaleza. Talvez um jogo para o Flamengo entrar na liderança até a pausa para o Mundial de Clubes no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, a gente se vê, deixa o seu like, deixa a sua curtida, até o próximo vídeo. Valeu!